Olá, meu nome é Poliana e eu faço parte do grupo da Emily e da Sabrina. E hoje vamos falar um pouquinho então sobre o princípio da irrenunciabilidade do direito do trabalhador. A irrenunciabilidade de direitos é a impossibilidade jurídica de privar-se do recebimento de uma ou de mais vérbulas da natureza trabalhista. Isso significa então que na prática o profissional não pode abrir mão de nenhum dos seus direitos trabalhistas. Um exemplo deles são as férias. O princípio da irrenunciabilidade é também a impossibilidade jurídica de privar seu empregado de suas vantagens concedidas pelo direito do trabalhador. Isso significa, então, dizer que as partes não podem, de forma alguma, abrir mão dos seus direitos públicos que protegem o empregado. Contudo, existem direitos que são absolutamente irrenunciáveis, podendo ser considerado o direito do trabalhador absolutamente irrenunciável o intervalo para descanso e alimentação, o adicional da periculosidade, o aviso prévio quando o empregado é dispensado e entre outros. Também temos regras de segurança, saúde ou higiene do trabalho. São irrenunciáveis, pois cuidam da saúde do trabalhador. Dessa forma, podemos afirmar que, em regra, o direito do trabalhador é irrenunciável, podendo ser flexibilizado por meio de acordos ou de convenções. Irrenunciável o intervalo para descanso e alimentação, o adicional da periculosidade, o aviso prévio quando o empregado é dispensado e entre outros. Também temos regras de segurança, saúde ou higiene do trabalho. São irrenunciáveis, pois cuidam da saúde do trabalhador. Dessa forma, podemos afirmar que, em regra, o direito do trabalhador é irrenunciável, podendo ser flexibilizado por meio de acordos ou de convenções, desde que não coloquem em risco os direitos que os protegem, priorizando a saúde do trabalhador. O princípio da proteção se refere ao critério fundamental que orienta o direito trabalhista. O objetivo de contrapor uma desigualdade jurídica à desigualdade econômica que marca a relação do emprego, amparando o trabalhador. Sendo assim, são 6 principais princípios do direito do trabalhador: o princípio da proteção, da primácia da realidade, continuidade da relação do emprego, irrenunciabilidade de direitos, inalteridade contratual lesiva e da inteligibilidade salarial. Todos esses princípios visam nortear e regular a relação entre o empregador e o empregado. Por isso, ressaltando, os contratos de trabalho devem levar em conta todas as condições acima. Continua. Se um contrato de trabalho não contém em suas cláusulas, ou seja, não leva em consideração, não se baseia nos princípios trabalhistas citados pela minha colega, incluindo o princípio da irrenunciabilidade de direitos, a proteção desses direitos, tal como as férias remuneradas, o FGTS, o 13º salário, além, é claro, da segurança e da saúde do trabalhador em seu ambiente de trabalho, tal documento apresenta um vício e está à margem daquilo que garante a Constituição e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, um documento criado pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, foi sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas e que unificou toda a legislação trabalhista existente no país e está vigente até hoje. Então, como já havíamos falado anteriormente, a irrenunciabilidade, então, dos direitos trabalhistas, ela faz parte do CLT, que seria a Consolidação dos Direitos Trabalhistas, como o 9º artigo. Então, como os trabalhadores eles já não têm muitos benefícios e eles precisam ter esses direitos fixos. Então, a renunciação desses direitos eles levam interpretando como se fosse algo manipulável, tipo como se fosse o trabalhador tivesse tido uma influência para que fosse então aberto mão desse direito, né? Então essa norma ela tem como proteção, né, o trabalhador. Porém, tem lugares que, assim, não é os direitos impostos pelo CLT, mas é os direitos que, assim, podem ser negociáveis, como
horário de almoço, como melhoria na alimentação, as condições de trabalho. E isso você pode estar negociando com o seu empregador, né? O empregador negociará com o empregado. Porém, como também já havíamos dito antes, só reforçando que tem direitos que você não pode revogar e a empresa também ela deve estar dando esses direitos para você. Que seria então o FGTS, o 13º, o salário mínimo, licença maternidade, paternidade, remuneração de hora extra, seguro-desemprego, entre uns outros mais direitos, né? Mas enfim, esses são os direitos então que eles não podem ser renunciados nem por você empregado e nem pela empresa. Seria isso então o tema da nossa apresentação.